tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Amados irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo um conselho do apóstolo Paulo, que na verdade é uma palavra que tem a finalidade de curar o nosso coração. E essa palavra, ela vem curar no sentido de que ela nos livra de todo o excesso, e ela também nos protege de toda a deficiência. Quando as coisas parecem ser deficientes por demais, isso nos causa um determinado sofrimento. Mas quando as coisas parecem estar num excesso por demais, isso também gera um determinado sofrimento. Pode abaixar um pouquinho, por gentileza? Isso gera um determinado sofrimento. Por quê? Porque vai gerando uma acomodação, ou vai gerando dentro de nós uma perturbação. E tudo que nos leva ao cômodo, e tudo que nos perturba, nos tira da centralidade. E quando nós perdemos a capacidade de estar centrado no nosso propósito de vida, quando nós perdemos a capacidade de estar centrado no propósito da edificação da nossa família, no propósito da construção da nossa história, no propósito do segmento do que nós julgamos ser o importante da nossa vida, nós começamos a ficar refém do que está em volta. E o que é que está à nossa volta? As nossas paixões. E quando nós falamos de paixão, nós não estamos falando da paixão dilaceradora, que é aquele amor que tira o nosso fôlego. Quem nunca ficou apaixonado, né? De às vezes perder o fôlego, de às vezes se sentir, passar um dia inteiro esperando aquela pessoa que mexe tanto com você. Mas existe um outro grau de paixão, que ela nos perturba, ou ela nos acomoda, que ela adultera o nosso modo de viver. Ela adultera o nosso modo de pensar. Ela adultera o nosso modo de perceber como vai a nossa vida. E como as coisas, elas acontecem dentro de nós. E quando nós já não damos mais conta desta situação, na verdade nós já não estamos mais dando conta de nós mesmos. E não se dar conta de si é começar a viver inúmeras enfermidades. Enfermidades do espírito e enfermidades da alma e enfermidades na carne.
Porque a paixão nos leva ao profundo processo de sofrimento. Então, aqueles que têm mulher, vivam como se não tivessem. Como seria isso, Frei Oswaldo? Viver com desapego. Aqueles que têm motivos para sorrir, e aqueles que vivem uma vida contente, de uma alegria constante, e porque as coisas vão bem, e que nós temos profundas realizações na nossa vida. Isso não pode ser o suficiente ao ponto de nós não mais perdermos a sensibilidade diante dos que sofrem. Porque eu vivo uma vida feliz, eu vivo uma vida tão tranquila, eu vivo uma vida tão boa, que eu não consigo mais me dar conta do sofrimento alheio, das necessidades daqueles que estão em volta da minha vida. Aí nós começamos a entrar num processo de casulo, onde todas as coisas estão voltadas exclusivamente para as minhas necessidades, para a manutenção do meu bem-estar, para a manutenção do meu descanso e para a manutenção do que eu julgo importante para a minha vida. E quando eu me vejo, eu estou colocando muitas pessoas a serviço da minha vida. Por exemplo, eu já vi algumas mães dizerem para os filhos: se você sair de casa eu vou morrer, eu não vou dar conta. Por quê? Porque você é o meu refúgio, você é a minha segurança. Existem pessoas, existem filhos que dedicaram uma vida inteira pelos seus pais, porque eles não tinham uma outra escolha a não ser cuidar do pai e da mãe. Tem alguma coisa de errada nisso? Não. Mas isso pode ter sido uma imposição que a vida e o coração do outro colocou para você. Por quê? Porque eu preciso ser protegido. Porque a minha situação necessita da sua presença. E se você não se fizer presente na minha vida, isso pode levar a uma situação muito triste, e eu não posso lhe ver assim. Então, nós estamos, às vezes, fazendo alguns remendos, ou nós estamos, às vezes, abandonando e esquecendo. Por quê? Porque nos acomodamos de um lado, ou porque nós estamos completamente desatentos do outro lado. Então São Paulo vem com uma palavra para nos levar a uma experiência que é o desapego, que é a vida espiritual, que é a vida que vai saindo você vai deixando de rastejar, você vai saindo do casulo e você vai se tornando uma borboleta mais leve, fluido. Você consegue voar com mais leveza, você consegue escolher com uma gratidão maior e com um sentimento mais nobre, porque você é pobre. Aqueles que têm mulher, vivam como se não tivesse. Aqueles que choram, vivam como se não chorassem. Aqueles que estão contentes, vivam como se não estivessem.
nem a tristeza pode ser por demais na nossa vida, e nem as alegrias podem ser tão superiores ao ponto de nos excitar, que nós já não percebemos mais o outro que está em nossa volta. Ou também nós estamos tão abatidos e tão entristecidos que a nossa dor é tão grande que eu não consigo me dar conta que tantos outros também passam por alguma situação de sofrimento como a minha. Um dia, vendo essas postagens de Facebook, de Instagram, ouvi alguém que colocou assim: guardei a minha dor e fui ajudar o meu irmão. Como pode alguém que tem uma maternidade e que consegue ter uma sensibilidade ao ponto de não se centrar mais nas suas próprias necessidades e perceber que tem condições de tirar de si para fazer o melhor ao outro? O nome disto é amor. O nome disto é o amor incondicional. O nome disto é você começar a ver a presença de Deus que se faz tão presente na vida do outro. O nome disto é você começar a enxergar que o outro é tão próximo de você, que o outro é tão próximo de mim, que eu não tenho mais por que rejeitá-lo. Eu não tenho mais por que ter tanto medo dele. Eu não tenho mais por que sentir tanta aversão, seja da sua dor, seja da sua enfermidade, ou seja também da sua alegria. Quando nós encontramos uma pessoa que está passando por um momento de uma profunda realização na vida, uma fase de realização, por exemplo, a maternidade, a paternidade é algo muito realizador. Quando tem algumas conquistas, que é fruto do trabalho, que é fruto do estudo, que é fruto do seu levantar cedo, que é fruto de muitas renúncias que você vem fazendo, e você conseguiu conquistar determinadas coisas. Aí naturalmente pode nascer dentro do meu coração, do Frosian, ou pode nascer dentro do seu coração, ou no coração de qualquer outra pessoa, um lado invejoso, que diz assim: eu não aceito que essa pessoa esteja tão feliz, eu não aceito que essa pessoa tenha conseguido ter uma realização tão rápida, tão próspera. Eu não aceito, porque eu estou há tanto tempo tentando tantas coisas, fazendo tantas coisas, e por que na minha vida não aconteceu? E isto faz um mal muito grande dentro de nós. Aí nós precisamos aprender a bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede, bem-aventurados que procuram justiça, bem-aventurados os que estão
procurando a pureza, lutando com essas intenções que vão brotando dentro do nosso coração. Quantas vezes vocês já me ouviram falar: eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero? E quando nós começamos a entrar nessa dinâmica do reconhecimento, meus irmãos, profundos milagres começam a acontecer dentro de nós. Profundas barreiras começam a ser destruídas dentro de nós. E nós começamos a ir no alicerce que de algum modo foi construído lá na base da minha estrutura afetiva, da minha estrutura espiritual, da minha estrutura humana, e que me gerou toda essa força negativa e enferma. Que o meu matrimônio é uma perturbação, o meu casamento, o meu trabalho é uma espécie de perturbação, a minha relação com o dinheiro é uma relação perturbada, a minha relação com os filhos é uma relação conturbada, a minha relação afetiva, fraterna com os amigos é uma relação tumultuada. Mas porque lá no alicerce ficou enfermo, ficou difícil, e eu preciso ir derrubando os muros, os ferros, ao ponto de chegar nos lugares que nós vamos chamar de criptas, e que estão completamente obstruídas, e que gera terrores noturnos dentro de nós. Aí o Evangelho de Jesus, contado por Marcos, por Lucas, no dia de hoje, no dia de hoje, ele vem e fala assim: as bem-aventuranças. Mas as bem-aventuranças não é uma conformidade com a maldade que nos fizeram. Bem-aventurados que são perseguidos e caluniados pelo nome de Jesus. Bem-aventurados os que sentem fome. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Mas as bem-aventuranças, o que elas estão nos apresentando? Que a imagem desse mundo, ela é controversa com a proposta do que nós temos recebido da pessoa do Cristo. E na pessoa do Cristo, que tem a plenitude do Espírito Santo, e que o Espírito Santo, ele é partilhado com cada um de nós, nós precisamos entrar no entendimento e na dinâmica do perdão, da misericórdia e da continuidade em querer fazer o bem e amar. Vão perseguir? Vão. Vão fazer o mal? Vão. Vão fazer todo tipo de situação que poderiam lhe gerar determinados constrangimentos? Vão. E como é a sua atitude? O amor incondicional. Qual é a nossa atitude? O perdão. Qual é a nossa atitude? A misericórdia.
e nós vamos destruindo os nódulos que ficaram dentro de nós, os nós que doem e que nos apertam. Esta é a lei magna do Evangelho de Jesus: a misericórdia e o amor incondicional. E tudo isto vai nos fazendo viver numa plenitude que o Espírito Santo permite luz, esperança e paz. Onde tem a luz do Espírito Santo, onde tem a paz de Deus, nós começamos a perceber que tudo começa a ficar melhor. O mundo mudou? Não. As pessoas que estão em volta de nós, elas mudaram? Certamente não. A imagem desse mundo é melhor diante dos nossos olhos? Também não. Mas você tem uma visão privilegiada que só a fé pode nos dar. Nós não caminhamos na visão, nós caminhamos naquilo que cremos. E nós fizemos uma experiência do Cristo e do Cristo vivo, e que nos convida a seguir. E Paulo parece ser muito radical quando ele diz: olha, era melhor que não casasse. Por quê? Porque na cabeça de Paulo parece que a urgência da passagem desse mundo para um outro mundo vai ser amanhã, de uma dimensão para uma outra dimensão vai ser daqui a alguns instantes. Então tem uma urgência, ao ponto dele dizer: o tempo é breve. Nós estamos vivendo a brevidade do tempo. Nós estávamos num retiro de segunda até hoje. Aí o Frei falou assim: nossa, nós estávamos voltando. Ele disse: era sábado e a gente estava organizando e você estava lá falando como ia ser, mandando lá como a gente ia fazer, quem ia pregar, como ia acontecer. Agora a gente já está voltando, tudo já aconteceu. Eu falei: é a brevidade do tempo. É a brevidade do tempo. Então, existem algumas pessoas que entraram no Kairos, e o Kairos permite respirar a graça. E existem algumas pessoas que infelizmente entraram na deteriorização. E o que é a deteriorização? É o aniquilamento, que é a enfermidade. Então, não é para a gente se apegar às nossas enfermidades, não é para a gente se apegar às nossas dores, não é para a gente se apegar ao que é frágil e enfermo dentro de nós, mas nós precisamos entrar no Kairos. Nós precisamos entrar na dinâmica dos novos estágios de vida que o Espírito Santo promove. Aí você começa a sair de uma experiência de sobrevivência no tempo
e começa a viver uma dinâmica de Kairós, onde Paulo começa a perceber que determinadas convenções da sociedade, elas já não são tão plausíveis e tão necessárias ao ponto de ser o importante da sua vida. Olha, o casamento perturba. Muitos de vocês podem dizer: imagina, Frosilane, casamento é uma maravilha. E é mesmo. E é mesmo. Mas isso exige uma abertura nova, profunda. E eu achei muito bonito quando Jesus curou, quando Jesus tocou na língua do homem que ouvia com dificuldade, falava com dificuldade, e que ele tocou na língua daquele homem e nos ouvidos e disse: Éfata. Ele disse o quê? Abra-te. Ele não disse: seja curado, passa a ouvir. Ele falou: abra-te. O que ele quer dizer com isso? Nós precisamos ter uma nova abertura para que o nosso modo de comunicar, o nosso modo de se fazer entender, o nosso modo de crescer não seja comprometido com a deteriorização da imagem deste mundo que passa. Mas eu me abro ao tempo da vida, eu me abro ao tempo do Kairós, eu me abro à graça que advém por essa novidade do Cristo que ressuscitou e que aniquilou a morte e que nos mostrou um tempo de vida e vida em plenitude. Mas nós podemos correr o risco de passar por todo esse tempo chorando e se perturbando, como se essa redenção ainda não tivesse acontecido na nossa vida. E ela é um fato da obra, do cuidado, da bondade e da ação do Espírito Santo. Aí você começa a perceber o que é que te tira do centro. O que é que te tira do centro? O que é que te faz não pensar em ter gestos concretos de amor? O que é que te faz ter atitudes que te levaria a um posicionamento tão frio e egoísta? O que é que te faria a ter uma atitude que não seria a melhor, ou até mesmo na nossa própria história? Aí quando a gente faz o nosso exame de consciência, aí a gente pode encontrar que na verdade nós procuramos um recurso antigo dentro de nós, que não era essa novidade que o Espírito Santo me tem mostrado, que é o amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Então, eu hoje vos faço um convite. Pode ser que algo esteja falecido dentro de você. Pode ser que algo tenha ficado enfermo dentro de você. Pode ser que algo tenha ficado ferido dentro de você. E precisa voltar para o lugar onde a vida pulsa.
E eu acredito que este lugar será o Kairos, que só o Espírito Santo patrocina na nossa vida, que só o Espírito Santo pode fazer dentro de nós. Ou então nós teremos que ter mais um tempo e teremos que passar por mais algumas dores para ter algumas descobertas, ou até mesmo algumas alegrias, porque às vezes a gente chega no ápice de tantas conquistas que lá no íntimo você começa a falar: e agora? E agora? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? É muito comum assim, os filhos começam a crescer, quando assim a gente chega aos 25 anos de casamento, é muito comum não fazer mais sentido a relação matrimonial. Porque e agora? É muito comum quando às vezes numa relação, pode ser até fraterna, de amigos, ou até uma relação de matrimônio, que a gente lutou tanto por uma construção, por uma obra, para superar determinada situação. Na hora que se conquista, na hora que se tem uma vitória, e agora? E agora? Como administrar essa alegria? Como administrar essa plenitude? Como administrar esse tempo digno que nós estamos vivendo? Isto só no Kairos, que é o tempo da graça. E essa graça, ela vai fazendo todo sentido na nossa história. Então hoje eu quero pedir a nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que todos vocês que me escutem, muitos aqueles que nos acompanham hoje pela rede social, que vocês e eu, que sou o primeiro a escutar, tenhamos a graça e o auxílio de Deus para dar um passo em direção ao tempo novo. O novo de Deus, que é tão próximo de nós, mas que exige uma nova abertura no Espírito Santo, um novo modo de ouvir, para aceitar a ação de cura que Deus opera em nós. E isto é muito transformador. É muito transformador. Uma vez eu ouvi uma mulher dizendo assim, falou para um homem assim: eu preferia quando você estava lá bebendo cachaça. Aí o marido veio e me contou. Aí eu falei: não, ela não preferiria isso não. Falei: mas ela me disse que preferiria quando eu ficava lá bebendo cachaça do que agora socado na igreja o dia inteiro. Eu falei assim: não, ela não preferiria isso não. Sabe o que é? Que a gente nunca sabe o que é o bom e o que é o ruim. Aí vê um lado invejoso dela agora,
porque era bom sofrer. Que enquanto você estava lá bebendo cachaça e dando trabalho, ela tinha por que estar lá rezando por você. Agora que tu mudou, aí ela tem que mudar a pauta com Deus também. E mudar a pauta com Deus é difícil. Qual é a nova pauta com Deus? Não é o pulmão, não é o rim,